Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como desenhar olhos. Os olhos são uma das partes mais expressivas que a gente tem no nosso rosto, então se você não consegue desenhar ele em outras posições, não consegue variar muitas características, o desenho fica meio monótono assim. É como se todos os desenhos ficassem iguais. Então saber variar as posições que você desenha esses olhos, colocar características diferentes, como olhos asiáticos e ocidentais, que tem algumas diferenças. Conseguir fazer olhos com expressividade vai tornar o seu desenho ainda mais único. Então, nesse vídeo, a gente vai começar pela estrutura básica, depois eu vou mostrar para vocês como desenhar esses olhos em outras posições e, por fim, eu vou mostrar para vocês como desenhar olhos com expressões diferentes. E se você está nessa situação que só consegue desenhar o olho em uma posição, se acalma que nesse vídeo eu vou te mostrar como desenhar os olhos em outras posições diferentes, colocar mais expressões, enfim, deixar os seus olhos incríveis. Então, vamos lá! A primeira coisa que a gente precisa entender é a estrutura básica do olho. E é importante saber que o olho é formado por duas estruturas. A primeira estrutura é o globo ocular, que ele vai se articular ali junto com os eixos, e a segunda estrutura são as pálpebras, que também tem influência do globo ocular, né? Mas ela também é influenciada pela posição que o rosto vai ficar. Mas vocês vão entender melhor mais pra frente quando a gente desenhar em outras posições. Mas vamos começar fazendo a estrutura de frente. A gente começa fazendo um círculo, traça uma linha na vertical e uma linha na horizontal. Esses são os eixos. Faz uma linha levemente diagonal para representar o começo e o final do olho. O cantinho do olho se inicia fora desse círculo e o final é do ladinho do círculo mesmo. E depois você vai desenhar o formato do olho. É claro que existem olhos de vários formatos, mas a forma básica principal para você desenhar o olho mais fácil é um losango. Se você quiser deixar mais completo nessa fase de blocagem, é só você já desenhar esse cantinho do olho que é o saco lacrimal. E se você não sabe o que é um losango, o losango é essa forma aqui, tá? Mas aí, como eu falei, vocês podem colocar o cantinho do saco lacrimal para ficar mais completo. Aí, no encontro desses dois eixos, a gente vai ter a pupila, que é aquela parte preta do olho. E depois a gente vai ter a íris em volta, que vai ocupar mais ou menos 1/3 do olho. Agora, se você quiser, você pode suavizar um pouquinho essas linhas, porque a gente vai começar a dar uma forma melhor, porque a estrutura já tá pronta. Eu começo reforçando a linha de cima porque aqui tem maior concentração de cílios e depois embaixo. É importante você lembrar também que embaixo a gente tem a linha d'água, tá? Que é essa partezinha aí que aparece da pele mesmo, da pálpebra do olho, da pálpebra de baixo. E é daí que vão sair os cílios. Você também pode fazer essa curvinha aqui para fechar o saco lacrimal e a curva da pálpebra vai acompanhar mais ou menos a curva do olho, tá? E a gente também tem uma curvinha embaixo também. Todas as pessoas têm, mas a gente sempre esquece de colocar. Pra sobrancelha, a gente faz uma linha diagonal aqui e aqui. E depois é só você desenhar o formato desejado da sobrancelha. Mas lembra que o ponto alto fica aqui na lateral da íris. E aí é só você terminar de fazer o desenho da sobrancelha, tá? E eu sempre recomendo fazer primeiro o desenho para depois desenhar os pelos dentro da área ali da sobrancelha que você já tinha desenhado. Agora você já pode apagar as linhas e eu gosto de passar um grafite geral só para poder construir a luz e sombra aí em cima. Mas antes de começar a luz e sombra, eu quero mostrar para vocês como que desenha os cílios, que eu acho que tem muita dúvida. Lembrando que isso aqui é só um treino para você desenhar lá, você vai fazer uma linha curva e os cílios aqui no meio, no ponto mais alto, ele vai ser reto. Nas laterais, eles vão ser curvos, tá? Desse jeito. E você tem que lembrar, e o pelo curvo, ele é mais curvo na base, tá? Do que no topo. Então, tá vendo? A base dele é mais curvada e depois você sobe com o pelo reto, tá? Lembra sempre que no ponto mais alto da curva da pálpebra, você vai ter pelos retos, tá? E nas descidas, os pelos vão ser mais curvos. Eu não sei se vocês conseguiram entender, mas presta atenção aí no vídeo, tá vendo? Do jeito que eu tô fazendo, que vocês vão... Acho que vocês vão entender, juntando A com B, né? Aí acho que vocês entendem. Aqui eu começo sempre colocando os cílios no olho e lembra sempre, ó, parte curva, parte reta, parte curva, parte reta. E vai fazendo com variações, assim, não faz tudo do mesmo tamanho. Vai fazendo alguns menores, outros maiores, pra dar mais dinamicidade, assim, no desenho, tá? A sobrancelha é quase a mesma coisa, só que você vai fazer pelos mais retos, tá? E vai seguindo essa curva da sobrancelha mesmo. Como eu falei pra vocês, a sombra no desenho realista, ela vai variar de acordo com a posição da luz e a intensidade da luz também. Normalmente a gente tem essa sombra lateral, essa sombra que fica embaixo do olho e uma sombra aqui na parte superior
no cantinho do olho também. E essas sombras são usadas para dar mais volumetria pro rosto mesmo, tá? Você pode passar um grafite básico ali e depois espalhar com o dedo. E para acender pontos de luz, você pode usar borracha ou um limpa-tips. Eu gosto de usar o limpa-tips para acender esses pontinhos de luz. E se você quiser dar aquela finalizada boa, você pode até usar uma caneta branca, uma posca ou gel para dar aqueles brilhinhos. Agora a gente vai aprender como articular o olho. Quando a gente quer articular um olho, eu posso, por exemplo, estar virada para a esquerda, mas o meu globo ocular pode estar para baixo, para cima, pode estar olhando para você, por exemplo. Então, essas são duas estruturas independentes, porque o globo ocular ele pode ir para um canto, enquanto a pálpebra está virada para outro canto totalmente diferente, tá? Então, vocês precisam entender isso de forma separada. Como eu já falei para vocês, o globo ocular ele vai ser articulado a partir dos eixos dele. Então, a gente tem o eixo vertical e horizontal. Se eu quiser virar o olho para a esquerda ou para a direita, por exemplo, eu tenho que mexer no eixo vertical dele. Então, por exemplo, eu tô virando aqui para a esquerda. Eu vou articular esse eixo aqui dessa forma, tá? Esse eixo é como se ele estivesse na superfície desse globo, tá? E aí, o encontro, como vocês já sabem, é a pupila e em volta a gente tem a pálpebra. Se eu quero colocar ele para a direita, eu marco o eixo virado para a direita, tá? E ele sempre vai ficar curvo, tá? Porque, como eu falei para vocês, ele vai seguir a superfície do globo. E quando eu quero alterar a posição para cima e para baixo, eu mexo no eixo horizontal. Então, por exemplo, se eu quero colocar para cima, esse eixo ele tem que ficar viradinho para cima, desse jeito assim, como uma curva para cima. E se eu quiser fazer o oposto, virando para baixo, o eixo ele vai curvar para baixo, tá? E, obviamente, a gente também consegue fazer isso articulando os dois eixos ao mesmo tempo. Então, eu posso colocar, por exemplo, para a direita e para cima, articulando o eixo horizontal. E depois é só marcar no encontro a pupila e a íris. E eu posso fazer também virado para a esquerda e para baixo. Então, dá para brincar de várias formas, assim. E você consegue colocar o olho literalmente em qualquer posição que você quiser, se você dominar essa questão dos eixos. A pálpebra se modifica de outra forma, porque a gente modifica ela a partir dos pontos de curva dela, as curvas mais intensas que a gente tem no olho. Então, por exemplo, a pálpebra ela vai ter esse ponto alto aqui, que fica mais ou menos no primeiro 1/3 do olho. E embaixo a gente vai ter esse ponto e esse ponto aqui, tá vendo? Então, são esses 3 pontos de curva. Se eu quiser, por exemplo, colocar o olho virado para a esquerda, o ponto da curva de cima, ele vai ficar bem mais curvado, tá vendo? Ele fica mais sinuoso. Mas eu acho que vocês vão entender melhor essa explicação quando a gente começar a desenhar os olhos em outras posições, tá? Mas só para vocês entenderem, essas curvas aí, elas basicamente marcam os pontos chaves ali das curvas do olho, tá? Se eu quero fazer o olho virado para cima, ó, tá vendo? Eu coloco aquela curva lá em cima e a parte de baixo ela vai acompanhar o globo, o desenho do globo, né? E aqui também é importante a gente lembrar que na parte de cima do olho a gente também tem linha d'água. Então, quando a gente coloca o olho olhando pra cima assim, né? Bem pra cima, a gente vê a linha d'água de cima, da parte de cima da pálpebra. E olhando pra baixo é basicamente a mesma coisa, só que invertida, né? E aqui o que fica mais visível é a linha d'água e o formato completo da pálpebra. E óbvio, nunca se esqueça de colocar cílios, porque os cílios eles dão um tchan pro olho, né? Então nunca se esqueça de colocar cílios nos olhos pra ficar mais bonitinho. O primeiro olho que a gente vai desenhar é esse aqui. Você sempre deve começar desenhando o globo e depois o começo e o final desse olho. A pálpebra tá virada para a esquerda, só que o globo ocular tá virado para a direita, olhando para quem tá tirando a foto. Depois que você fez a estrutura do globo e o desenho do começo e do fim do olho, você vai desenhar a pálpebra. E use linhas retas porque fica muito mais fácil de você fazer o desenho para depois você ir modificando e colocando as linhas curvas para dar o desenho mesmo do olho. Você pode seguir nessas linhas na imagem que tá aqui do lado. Agora a gente vai encontrar o ângulo do globo ocular, a gente já sabe que ele tá virado para a direita, então a gente curva a linha vertical para a direita e a linha horizontal ela tá praticamente reta, então eu só vou deixar ela reta, só que meio diagonal assim. E aí depois é só você desenhar a pupila e a íris. Aqui desenha a linha d'água aqui que aparece um pouquinho. E aqui você vai desenhar a curvatura da pálpebra. Se você quiser também pode ir fazendo com linhas mais retas, tá? Eu já tô fazendo com linhas curvas porque eu já tenho mais prática e fica mais fácil e fica mais rápido também. E depois que você tem isso feito, é só você colocar luz e sombra mesmo, não tem segredo aqui.
Luz e sombra é um outro tópico, é um outro fundamento, e quando a gente está falando de luz e sombra para desenho realista ou semi-realista, ela é muito mais complexa do que a luz e sombra de um desenho de cartoon, por exemplo. Então, se vocês quiserem, posso fazer um outro vídeo explicando melhor sobre luz e sombra para vocês entenderem. E eu falei que tava completo, mas só tava faltando adicionar os cílios, tá, gente? E a luz e sombra também, então não se esqueça de adicionar os cílios. Quando eu vou fazer a luz e sombra, eu gosto sempre de dar uma esfumada geral e depois ir trabalhando os valores em cima do cinza. Eu não gosto muito de trabalhar direto no branco, porque assim eu já consigo trabalhar melhor os valores. Então o que é mais escuro, o que é mais claro, eu já consigo enxergar melhor em cima do cinza. E é uma recomendação que eu faço pra você também, se você quer desenhar nesse estilo mais realista ou semi-realista. E outra dica também é para você usar lápis de graduações diferentes ou lapiseiras de grafites de espessuras diferentes, tá? Porque isso vai dar uma variação no peso gráfico do seu desenho. Então você vai conseguir fazer cílios mais grossos, vai conseguir fazer luzes e sombras mais variadas. Então sempre tenha pelo menos um HB, 2B, 4B e o 6B, tá? E se for lapiseira 05, 07, 09. E esse é o primeiro olho. Agora vamos pro segundo, que é esse aqui. E aqui a gente inicia da mesma forma. Faz o círculo do globo ocular, depois traça o começo e o final do olho. E depois disso você começa a traçar basicamente o formato do olho. E como eu falei pra vocês, usar linhas retas é a forma mais fácil de traçar um olho. Esse negócio de você transformar tudo que é curvo em linhas retas se chama blocagem no desenho. E depois que você faz essa blocagem da pálpebra, você pode vir aqui e traçar a curva do globo ocular, que vai dar o eixo para onde ele tá virado. E no caso aqui é para cima, então o eixo horizontal ele vai ser curvado para cima. Depois a gente desenha a linha da curva da pálpebra de novo, e quando o olho tá virado para cima, essa curva ela fica mais próxima do finalzinho da pálpebra, aqui de onde saem os cílios, e embaixo fica um pouquinho maior, tá? E depois disso também a gente vai adicionar as luzes e sombras e tudo mais, tá? Então, basicamente, todos os processos, assim, de desenhar olho vai ser desse jeito. A gente vai desenhar o círculo, começo e final do olho. Depois a gente desenha a curvatura da pálpebra blocando ele. E aí a gente vem e desenha a posição do globo ocular, tá? Articulando ali os eixos. Então, se você seguir esse passo a passo, você consegue desenhar literalmente qualquer olho, tá? Sem brincadeira mesmo. E para fazer o resumo da ópera aqui, a gente vai desenhar um olho para baixo, a estrutura é a mesma, tá, gente? Então, círculo, desenha o começo e o final do olho. Eu tô deixando aqui na descrição todas as referências que eu usei aqui, tá? São as mesmas que estão aparecendo aqui na tela para vocês. Mas, né, peguem as referências e treinem e vão seguindo passo a passo que eu tô fazendo com vocês, tá? Aí depois você vai desenhar a curvatura da pálpebra, pode usar linhas curvas ou linhas retas se você quiser, e depois desenha o ângulo do globo ocular. E aí depois vocês já sabem, né, gente? A gente vai colocar os detalhes, né? Luz e sombra, cílios e tudo mais. E nunca esqueça de desenhar a linha d'água, tá, gente? A linha d'água é muito, muito importante pra gente conseguir caracterizar melhor o nosso desenho. Porque se você não coloca a linha d'água, fica parecendo um olho meio... Fica esquisito, não fica legal. Então sempre coloca a linha d'água, pelo amor de Deus, porque os cílios têm que sair da linha d'água. E por último, a gente vai ver olhos com expressões. Muita gente acha que a expressão ela vem do olho, mas na verdade a expressão ela é mais formada pelos músculos ao redor do olho do que pelo olho em si. E o principal músculo responsável por todas as nossas expressões oculares é o músculo corrugador do supercílio, que é basicamente o músculo da nossa sobrancelha. Então, a estrutura que você vai aplicar no olho é a mesma que eu mostrei lá em cima. O que vai mudar mesmo é a sobrancelha, tá? E aqui você vai prestar muita atenção no ângulo da sobrancelha, onde ela começa e onde termina. Quando a expressão é mais brava, tipo essa daqui, a tendência é que a parte do começo da sobrancelha desça e a parte do final da sobrancelha suba, desse jeito que tá aí.
Vocês podem perceber que na questão do olho em si, a gente não tem muita alteração, porque ali em cima é a mesma coisa, tá? O que muda mesmo é a sobrancelha. A diferença é que nos exemplos de cima, a sobrancelha tá relaxada. E aqui, no caso, a sobrancelha tá tendo uma movimentação muscular, o que traz toda a expressão do rosto, do olho, né? Quando a gente começa a estudar anatomia mais a fundo, inclusive a parte de musculatura, a gente vê que existem músculos que são responsáveis pelas nossas expressões. E esse é um deles, tá, gente? Então não tem como fugir. Tem muita gente que pode até discordar e falar, não, as pálpebras, elas têm sim uma função muito especial. E sim, gente, elas têm, só que as pálpebras, elas vão acompanhar o movimento do globo ocular, na maioria dos casos, tá? Mas o que realmente traz a expressão de raiva, de felicidade, de medo, de surpresa é esse músculo que eu acabei de falar para vocês. Então, você aprendendo a alterar a sobrancelha, você consegue fazer literalmente qualquer expressão que você quiser. E a última expressão é uma expressão de surpresa, assim. Então, o olho ele vai estar bem aberto. Aqui a gente consegue ver a maior parte da íris, né? A íris já não fica coberta por nenhuma pálpebra. E quando o olho tá bem aberto, assim, a nossa sobrancelha, ela tende a subir mais. Então, nesse caso, a sobrancelha, ela fica num ponto mais elevado, acima do limite ali que ela estaria. Ou seja, basicamente ela vai ficar bem mais arqueada do que o normal, tá? Então, gente, basicamente essa é a estrutura que eu uso para desenhar qualquer olho. Se você quer mudar a expressão, você mexe na sobrancelha. Se você quer desenhar olho em posições diferentes, você mexe no globo ocular e na curvatura da pálpebra. Eu acho que não tem muito segredo desenhar olho, mas é claro que se você tá começando agora, você pode sentir um pouco de dificuldade, então treine muito. Aqui na descrição tem uma pastinha para vocês estudarem com vários olhos diferentes. E se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você não for inscrito, se inscreve. E um beijo e tchau, tchau!